Geralmente eu me acordo mais cedo do que eles. E agora faz umas 2 semanas que eu estou tentando retomar a minha rotina que era antes da pandemia. Eu me acordo mais cedo do que eles e vou para academia. Faço o meu treino. Quando eu volto, eu acordo os dois, a gente arruma a Aurora, leva para casa da minha tia, a gente dá banho, ajeita a Aurora, leva para casa da minha tia, a gente se arruma, já deixa ela na casa da minha tia e a gente segue pro trabalho, nós dois. Como a gente trabalha no mesmo quartel, isso facilita. Então, a história do Corpo de Bombeiros ela é bastante antiga, né? Há registros históricos de 1636, na época da invasão holandesa em Pernambuco, da ocupação holandesa. Posteriormente, já depois que os holandeses, né, deixaram Pernambuco, a companhia ela foi extinta, mas mais precisamente em 1856, na época do Segundo Reinado, foi recriado o serviço de combate a incêndio aqui em Pernambuco. O Corpo de Bombeiros ele iniciou basicamente com o serviço de incêndio. Ao longo do tempo, viu-se a necessidade de ativar outros tipos de serviço, né? Aí iniciamos com o serviço de salvamento. Derivado do serviço de salvamento, aí um pouco tempo depois, foi criado o serviço de atendimento pré-hospitalar, que a gente identificou que havia uma demanda muito grande por acidentes em vias públicas, atropelamentos, né, vítimas presas em ferragens, condução de vítimas entre hospitais. E a gente resolveu implantar esse serviço de atendimento pré-hospitalar. E o quarto serviço é o serviço de marítimo, do GBMAR. São os guarda-vidas nossos que ficam fazendo a proteção nas praias do litoral pernambucano. Eu sou a Major Rafaela, ingressei aqui no Corpo de Bombeiros em 3 de março de 2004. Eu entrei em 2004, 2004 foi exatamente o ano de ingresso das mulheres aqui no Bombeiro. E quando eu ingressei, só tinha eu e outra, que hoje é a Major Isabel. Quem compunha essa turma era só nós duas. As formações de oficiais e praças são distintas, em locais inclusive distintos. Os oficiais são formados lá naquela academia em Paudalho e os praças são formados na academia ali que fica no Curado, na frente do Atacado dos Presentes. E aí os oficiais eles são formados, preparados para o comandamento da tropa. E os praças, a formação é visando a execução em si das atividades de bombeiros militares, com áreas direcionadas ao que cada um vai executar e hoje também são feitas em locais distintos. E aí os oficiais, eles são separados por postos e os praças são separados por graduações. Os praças, a gente começa na primeira graduação à base de soldado. Aí depois de soldado é promovido a cabo, depois de cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, até chegar à última graduação que é subtenente. Isso os praças. Já os oficiais, após a formação, eles concluem o curso e aí são aspirantes. Após o período de aspirantado, que a gente chama, que é justamente um estágio, né, para ver se vai estar habilitado ou não para o exercício da função. Então conclui o estágio e é promovido a segundo-tenente. É o primeiro posto do oficialato. Aí segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, major, que é o posto que eu estou hoje, tenente-coronel e o último posto é o posto de coronel. Quando eu comecei a ver o curso, como era, até porque eu não tinha ninguém militar na minha família, então eu não sabia direito como era que ia ser, era um desconhecido para mim. Mas aí eu comecei a me encantar pela atividade fim, realmente, do bombeiro, que é o resgate, salvar as pessoas, né, trazer um conforto para as pessoas nas horas mais difíceis. Então isso eu acho muito, muito bonito. A minha turma, que foi a primeira turma de mulheres, né, aqui no Corpo de Bombeiros de Pernambuco, éramos em 35
femininos, né? E todas as 35 conseguiram concluir o curso com êxito. No nosso curso, não existia diferença entre o masculino e o feminino. Mas para a profissão de bombeiro militar, como é uma profissão muito técnica, então com o treinamento a gente consegue diminuir essa diferença. Então quando a gente começa o treinamento, a gente está capacitado para ter as mesmas atribuições que o masculino. Meu nome é Tatiane. Sou bombeira militar há 2 anos, passei no concurso de 2017 por apoio de um amigo que fazia inglês comigo, é tenente do Corpo de Bombeiros Militar. Ele fazia inglês, aí teve um certo dia que ele chegou, vai abrir concurso para bombeiro, eu acho que é a tua cara. Corre, nada, faz exercício físico. Na época eu fazia só faculdade, aí eu disse, vou tentar. Passei no concurso, junto comigo passaram mais 34 mulheres. Quando saí do concurso, da formação, eu fui direto para o atendimento para hospitalar. Passei cerca de 1 ano e meio lá. Depois que eu tirei o curso de salvamento com cães e vim para o GBS, meu sonho sempre foi trabalhar com cachorro. Eu sempre gostei de cachorro. Tô com uma cachorrinha agora, a Vênus. Ela tem 6 meses, a gente está no começo do treinamento. E basicamente a rotina da gente aqui, agora minha, é treinar ela. Que é no setor administrativo. Também dirijo ambulâncias, né? Sou do quadro de motoristas e também tiro serviços operacionais. A gente tinha que atingir os mesmos índices do masculino. Por exemplo, numa prova, nas disciplinas da gente de salvamento aquático, era um bom exemplo. Os índices do feminino eram igual ao do masculino. A gente não tinha como dividir, porque numa atuação bombeiro militar, a exigência é igual, seja do gênero feminino ou masculino. Eu acho que a parte mais difícil é não me envolver nas ocorrências, né? A gente lida com situações extremas, com pessoas sofrendo, né? E acho que o não absorver aquele sofrimento e poder ser um amparo para essas pessoas, né? Porque a gente é o referencial de ajuda que aquelas pessoas têm naquele momento. Acho que essa é a parte mais difícil, realmente. E tratando-se de saúde mental da mulher que é bombeiro militar, primeiro manter um equilíbrio, né, entre as responsabilidades e as atividades de lazer. E reservar um tempinho, né, de cuidados, do autocuidado também, contato com a família, os amigos, então conversar, sorrir, abraçar, fazer uma caminhada, alguma atividade que proporcione prazer. Prezar também por uma boa noite de sono para recarregar as energias e os cuidados básicos, né, de um estilo de vida saudável, como boa alimentação, entender que o ser humano ele tem as suas limitações. Então, são profissões de alto nível de estresse, sinais de insônia, fadiga, choro fácil, taquicardia, angústia. Então, são alguns sinais, sintomas de sofrimento e que vocês não hesitem em procurar um acompanhamento especializado. Havia uma restrição legal que fazia com que apenas os homens pudessem fazer o concurso do bombeiro. Havia um entendimento anterior, né, de como o nosso serviço é um serviço de muita força física, muito pesado, de que essa atividade seria restrita aos homens. E hoje nós estamos com 227 mulheres, 15 oficiais, entre majores. Temos 3 majores, 7 capitães e 5 segundos tenentes. E as demais são praças. Eu não imaginava, inclusive, que faria parte da primeira turma de mulheres, porque havia uma resistência muito grande, de uma grande parte da corporação, em aceitar as mulheres. Inclusive, falavam-se na época, quando a gente entrou, que a gente tinha que cortar o cabelo do tamanho do masculino, cortar o cabelo curtinho. A gente teria que ter ações masculinizadas. Então, no curso, as mulheres são muito mais provadas a todo momento do que os homens. Dificilmente uma mulher passa despercebida no curso, porque são minorias e aí dentro dessa minoria elas são muito visadas. Então sempre quando a gente ia comandar, sempre aparecia um ou outro oficial, né, da formação que dizia fala grosso, fala feito homem. Enquanto feminino falando, a gente ainda precisa ganhar
pouco de espaço. A gente precisa de condições mais iguais. No entanto, a gente tem que sempre lembrar que existe o feminino e existe o masculino, mesmo todos sendo bombeiros. Então, a gente tem diferença fisiológica que não tem como comparar, mas a gente consegue fazer o serviço. Na faculdade, tinham duas amigas que estudavam comigo e do nada elas começaram a treinar para fazer uma prova. E parte física, né? E eu sempre gostei muito de fazer essa parte, né? Sempre joguei muito esporte, pratiquei muito esporte. E eu estava no limite de idade, porque até 28 anos, eu estava com 27 para fazer 28, então era ou passar ou passar. E aí eu comecei a me dedicar, pedi demissão do emprego para estudar e comecei a fazer a parte teórica, né? O estudo mesmo, porque a prática, como eu já era atleta, tentei dar uma segurada para ter tempo para estudar. E dependendo do seu condicionamento físico, eu tive meio que sorte por ser atleta, tinha um condicionamento, né, mais rápido de pegar, que a memória muscular me facilitou que eu conseguisse em um mês chegar nos índices. Dentro do campo militar, antes de ingressar, existe uma seleção, né? Essa seleção é feita por desempenho físico e não por gênero. O próprio exame da TAF, que é um exame de aptidão física para você ingressar por meio de concurso público no campo militar, ele é feito por desempenho físico, é uma leitura por desempenho físico. E aí, na hora do TAF, foi meio desesperador, porque toda menina que a gente via, o cara tava lá na linha dela e ele lá reprovada, e todo mundo ficando naquela angústia, porque muita mulher reprovando e chegando nossa vez, na hora lá, graças a Deus eu consegui, e outras amigas minhas também conseguiram, foi um alívio, e tinha outras etapas ainda, né? A gente separado do masculino, fazemos as mesmas atividades, no entanto com índices diferentes, mas a gente consegue executar e fazer as mesmas atividades. Para mim, que era uma pessoa que já praticava atividade física, já estava no curso de educação física, não foi muito complicado. Mas lá, vivenciando o TAF e vendo as meninas passarem por aquele TAF, vendo as meninas passarem por aquela situação, eu vi o quanto estava sendo sofrido para algumas pessoas. Mesmo eu treinando, mas eu tive que fazer um treinamento específico voltado para esse TAF. Quando você pega o edital para estudar para o concurso, lá já vai estar fixado os tempos, o que você tem que fazer. Índice para o masculino e índice para o feminino. Então, assim, quem quer, eu digo que é um dos melhores concursos que tem, uma das melhores profissões, você é muito bem quisto pela população. Então, hoje em dia, eu não tenho nenhum problema com isso. A questão de ter poucas mulheres aqui em Pernambuco, acredito que seja uma questão de interesse e procura mesmo. Não tenho essa certeza. Talvez até conhecimento da possibilidade de entrar, porque aqui em Pernambuco não há limite de percentual. Tem alguns estados que ainda é limitado o ingresso de mulheres, mas aqui em Pernambuco não tem limite. É se preparar, estudar e fazer. Tem muitas pessoas aqui na rua, às vezes eu estou guardando material na calçadão, chega alguém e fala: gente, mulher, bombeira e tal, e acha que não tem. Acho que não tem costume de ver, né? Acho que as pessoas às vezes acham que é uma coisa de outro mundo, assim, né? Porque fala que bombeiro é um herói e tal, e acha que tem que ser uma pessoa extremamente diferente para atuar na área. E depois, quando você aprende, você vê que é mais técnica. Realmente você ter coragem para fazer algumas coisas que são bem complicadas. Eu acho que tem poucas mulheres na corporação, como tem poucas mulheres na política. Eu acho que a gente ainda está buscando o nosso espaço. A gente tem representatividade já em todos os locais. Os cursos, nós somos mais testadas. Então a gente tomou sangue, muita gente se pergunta algo mais, não tomou não. Porque sempre a gente feminino sempre é chacota, sempre é motivo de gracinha. Essa minha amiga, colocaram ela para passar a manobra toda cuidando de um bode, só para fazer chacota. Ou seja, a gente ia para caminhada, não sei o quê, para o mato, não sei o quê. Essa minha amiga com um bode, carregando o bode, a única que estava carregando o bode. Na minha mochila atrás, era uma mochila, todo mundo tinha uma mochila que era igual, idêntica à mochila, né? Então a mochila era bastante pesada, porque tinha nossos equipamentos lá de proteção individual e de questão de higiene também. Então a mochila lá pesada, grandona. Aí na minha mochila eu lembro muito bem que botaram mais 2 paralelepípedos. Pegaram e colocaram em cima da minha mochila. E era em cima, não era dentro, né? Então eu tinha que caminhar me equilibrando para o paralelepípedo não cair, né? Não era dentro.
Aí você olha assim, tá? E quando você está passando, você vai superando, porque você quer terminar. Você não está nem aí. O mundo está se acabando, você não, o foco é aqui, eu vou terminar, né? Mas quando você acaba o curso e você vai viver na corporação, você consegue analisar e refletir o que passou e ver claramente que ali foi puro machismo, quis testar, quis excluir. Teve gente que, não, vocês duas vão ter que cortar o cabelo bem curtinho. Aí, poxa, assim, é difícil, né? Então, assim, pra mim, a fase mais difícil foi essa. E depois que passou a nossa formação foram 3 anos. Então, depois que passou a formação, qual era a nossa dificuldade? Nenhuma, executar as funções. Então, logo quando eu estava tirando o curso aqui, a gente, independente de estar tirando o curso, a gente continua sendo militar e é chamado para as ocorrências, né? E eu estava tirando um curso de salvamento com cães e a gente foi acionado para, não sei se vocês lembram, uma ocorrência de Camaragibe, que foi o deslizamento do ano passado. E eu cheguei a me arrepio. Era uma família e o pai não estava no momento na casa, na verdade atingiu 2 casas, né? Em uma das casas tinham 2 filhas, a mulher, e na outra casa tinha um casal, né? E quando a gente chegou lá, era um cenário de destruição total, a barreira tinha caído completamente sobre as casas e o pai estava desesperado, né? A gente já foi com os cães e quando você chega que a população vê o cachorro, acha que vai resolver tudo, que o cachorro vai tirar a pessoa e não é assim. Porque o cachorro, ele também é bombeiro, a gente não pode colocar ele em qualquer área de risco, arriscar a vida do cão. Então, aquela ocorrência ali para mim foi difícil, porque a gente sabe que depois de determinado tempo, 15 minutos em média, num deslizamento, a pessoa completamente soterrada não tem chance de sobreviver. Então, a gente sabia que ali a gente estava procurando só resgatar os corpos. E para mim foi difícil, porque até então eu só estava lidando com vidas, né? Salvar, salvar, salvar. E para mim aquela ocorrência foi um pouquinho difícil, mas foi bom para amolecer o corpo, para eu ver que eu não sou super-herói, que essa farda aqui é uma pessoa que está atrás. E esse salvamento ele me marcou muito de 2 formas, né? Primeiramente, por colocar em prática, acredito que a essência do ser bombeiro, que é o que eu acredito que seja, que é você chegar a abrir mão de suas necessidades, de necessidade de dormir, necessidade de se alimentar, necessidade de descansar, em prol de ajudar outra pessoa. Acho que para mim essa é a essência da atividade bombeiro militar e a gente viveu isso muito intensamente. A gente estava num curso que já era um curso desgastante de resgate com cães e foi acionado por necessidade e uma demanda imensa na cidade do Recife, alagamento em todo canto que tinha e a gente teve que ir para lá. Além dessa parte, a ocorrência ela me marcou muito pela parte de aprendizado mesmo também, sabe? A gente sempre simula, tem treinamentos, teve o curso de formação que simula situações, simula deslizamento, simula pessoas sofrendo, né? A gente faz entre a gente mesmo, mas não é a mesma coisa de você lidar com a situação real, né? É um sinistro, um extremo real. Aí eram vítimas presas em ferragem. Era um caminhão na Avenida Norte. Um caminhão e um carro pequeno. Aí o carro pequeno ele colidiu frente ao caminhão e o carro pequeno esmagou todinho, o carro menor, né? E aí dentro desse carro tinha uma criancinha. Aí eu choquei, a criança estava morta, né? Aí eu choquei, porque nessa época eu já era mãe também, eu fui mãe muito nova. Então, assim, a minha filha era pequena também na época. Então, isso assim, foi o que mais chocou. Não é porque não foi uma ocorrência difícil, sabe, de executar, porque presas em ferragens, infelizmente, quando tem vítima morta, a pessoa vai ter que ir lá executar, vai ter que soltar das ferragens, infelizmente, tirar o corpo, né? Então, assim, difícil de executar? Não é. Você vai aplicar a técnica e você vai tirar. Mas, assim, o psicológico, ele abala muito, né? Então assim, já fui para outras ocorrências que exigiram muito mais do meu físico, mas não fiquei abalada porque a atividade do bombeiro exige muito do físico. Mas essa aí mexeu muito. O mais marcante da minha vida foi em 2010, quando eu participei de uma ocorrência, foi uma enchente. Em 2010, a zona da Mata Sul foi toda tomada, a população ribeirinha a área foi toda devastada. E a gente foi acionado, eu trabalhava no grupamento de bombeiros marítimo, o GBMAR, e a equipe que estava de prontidão foi acionada. Inclusive eu estava nessa equipe e assim, eu lembro daquilo como um cenário de guerra. Eu lembro que quando eu cheguei, a primeira cena que eu vi foi uma geladeira aberta em cima de um poste. Então tinha passado tudo ali, um poste muito alto e tinha uma geladeira aberta em cima. A gente numa laje gritando, pedindo socorro, a gente não conseguia se locomover, a gente não conseguia nem prestar a assistência que as pessoas queriam, de tão
caótico que estava o cenário. Então, assim, é impossível esquecer essa ocorrência. A atividade do bombeiro é muito, muito gratificante. Você vai para uma ocorrência, chega, tá todo mundo lá esperando o bombeiro, né? Eita, chegou o bombeiro, todo mundo animado. Então, assim, é muito gratificante, não tem o que reclamar. Então, é perfeito. A execução, ser bombeiro militar, ser bombeira militar, não tem algo melhor. Então, a vocês, mulheres que desejam entrar na corporação Bombeiro Militar, desejo que tenham muita garra, determinação, estudem bastante e consigam o êxito de serem aprovadas no concurso. E ao entrarem na corporação, principalmente no curso de formação, não desistam, porque vale a pena. A resistência diminui um pouco, mas ainda é grande, mas ainda vale a pena superar, ser resistente, ser forte e aproveitar do melhor que essa profissão tem a nos dar, que é salvar vidas. Então eu digo que não desista, se esse é seu sonho, corra atrás, se esforce, treine fisicamente, porque não é porque eu estou dizendo que não é impossível, que também é fácil. Quem passou já sabe que existe a diferença, né, entre biologicamente a mulher e o homem, e lá no curso de formação não tem isso não, você está sendo formado para ser bombeiro militar, então lá ninguém vai aliviar. Então se quer de fato ser bombeira, treine e estude, que vai dar certo. Vai ser uma das maiores realizações profissionais assim, da vida de vocês. Eu sou extremamente realizada na minha profissão. É uma atividade muito bonita, é uma atividade muito humana. Acho que vale muito a pena de você trabalhar, né? Além do que muitas buscam num concurso público, que é a estabilidade. Dificuldade você vai encontrar em todas as áreas que você for trabalhar na vida, seja área privada, seja área pública, seja o que for. Mas eu acho que é muito gratificante. A mensagem que eu deixo é que estudem, treinem, que é importante e que nada é impossível. Eu acho que quando a gente se empenha em qualquer coisa que a gente faça, sai bem feito. Agora a gente precisa se empenhar. Então, a corporação está de portas abertas para receber feminino, para receber mulheres que venham com vontade de trabalhar, com vontade de somar. É só estudar, acompanhar os editais, estudar, estar bem fisicamente, porque é importante e a gente é muito, muito, muito mais exigida por ser mulher. Então a exigência da gente é lá em cima. Estudem e treinem e venham para cá. Every day is payday. Swipe my card, then I do the nay-nay. You talking to a late date. I want a Kanye, yeah, not the right day. So that's a no-no. I'ma make back and use a Volvo. This combo beat like Dre, ayy. I already know what you're trying to say. Say that you